gosto muito do número 4, que é um número messiânico, né? Baruch, 4 é Dalek, é porta, né? Mashiach é a porta. 4 são as matriarcas. E esse ano é um ano que tem tudo para ser uma grande brachá. Amém. Baruch Hashem. Vamos crer nisso. Vamos ler o texto de Rosh Hashanah, os 2 textos de Rosh Hashanah, Levíticos 23 a 25. E falou o Eterno a Moshe, dizendo: fala aos filhos de Israel, dizendo: no mês 7º, ao 1º do mês, tereis descanso memorial com sonido de trombetas. Então tem 2 palavras chaves aqui: o memorial ou zikaron, né? Zikaron, shofar. Santa convocação, nenhum trabalho servil fareis, mas oferecereis oferta queimada ao Eterno. Vamos lá em Bamidbar, que vai falar também dessa festa. Bamidbar 29, 1 a 6. Semelhantemente tereis santa convocação no 7º mês, no 1º dia do mês, nenhum trabalho servil fareis, será para vós dia de sonido de trombetas, de shofar. Então, por holocausto e cheiro suave ao Senhor oferecereis um novilho, um carneiro e 7 cordeiros de um ano sem defeito. E pela sua oferta de alimentos de flor de farinha, misturada com azeite, 3 décimas para o novilho, 2 décimas para o carneiro, e 1 décima para cada um dos 7 cordeiros, e um bode para a expiação do pecado, para fazer expiação por vós. Além do holocausto do mês e de sua oferta de alimentos, e holocaustos contínuos, e as suas ofertas de alimentos com suas libações, segundo o seu estatuto de cheiro suave, oferta queimada ao Eterno. O que os nossos sábios vão falar sobre essa festa tão importante? É uma festa, talvez a festa que envolva mais mistérios, porque a gente vai ver no texto de Levíticos, é tão curtinho quando a gente compara com as outras festas. 2 versículos. Aqui também em Números, ele vai falar também dia do sonido de trombeta, e não vai dar detalhe nenhum, só vai falar sobre os holocaustos dos animais que eram oferecidos. Para um outro lado nós vamos ter Pessa, que vai repetir muitas vezes as mitzvot, comer erva amarga, né? Vai falar por que vocês saíram do Egito. Sukkot, né? Vai falar da construção, vai falar das 4 espécies, vai falar o porquê, né? Os filhos de Israel estavam no deserto. E aqui não, é para ouvir o shofar e ponto. Dia de zikaron, dia de lembrança, mas não fala que lembrança. A Torá não fala que lembrança que é. Lembrança e dia de sonido de trombeta. Você vê, em Vaikra vai dizer memorial com sonido de trombeta. E em Números fala assim, é dia de sonido de trombeta. Não dá nada de explicação por que essas trombetas, quais são os memoriais. Então nossos sábios eles vão perguntar várias coisas e vão ter várias respostas. Então nós vamos pegar aqui Talmud, Rosh Hashanah, que a tradição vai falar sobre muitas coisas. Diz assim: de onde deriva que aquele que recita a bênção da realeza é ensinado um baraita, que o Rabino Yehuda Hanassi diz, um versículo afirma: eu sou o Senhor teu Deus. Então, um dos aspectos, onde eu fiz um resuminho daquilo que eu vou falar hoje,
bem rapidinho, 20 minutos, a gente falou sobre os aspectos de Rosh Hashanah. Quais são os aspectos de Rosh Hashanah? Nós vimos que são aspectos de juízo, nós vimos que são aspectos de realeza divina, nós vimos esses aspectos, sonido de trombetas, que representa o shofar, e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho mais. Então, aqui em relação à questão da realeza de Deus, ontem eu expliquei que o primeiro dia de Tishrei foi o 6º dia da criação, o dia onde Adam Harishon foi criado. E nós comentamos também que a Torá começa com Beit, segundo os nossos sábios, eles dizem que houve outros mundos. Por isso que não começa com Aleph, começa com Beit. Que foram, como em Mabur, no dilúvio, destruídos. E nós vamos ver que quando um ser que é espiritual, que encarna num ser físico, e ele olha para a criação, no seu estado que é oculto aqui, né? Apesar que o Gan Eden ele não tinha tanto filtro como nós temos hoje, do Ein Sof, da luz divina. Eu comentei isso também ontem, mas mesmo sendo o Gan Eden, onde Adam Harishon ele percebeu a criação, ele viu a presença de Deus, ele reconheceu a existência de Deus, então ele declarou o Eterno como Rei de todo o universo. Então, dos seres físicos, Adam Harishon e depois Havá, eles vão reconhecer a existência de Deus, Criador de todas as coisas. E por isso o Rosh Hashanah tem esse aspecto de realeza divina, o reconhecimento. E isso também tem uma ligação com o Zikaron, lembrança da realeza do Rei dos Reis. E nós tocamos trombeta, nós tocamos o shofar, porque o Eterno reina. Baruch Hashem, ele reina. Quando um rei se manifesta, um rei humano, já tem as tradições humanas de tocarem trombetas. Quando um rei é coroado, se tocam trombetas. Quando o rei de Israel era coroado, e eles eram o número dos dias do reinado, ele começava em Tishrei. Quando a gente vê nas escrituras, no 3º ano de Davi Hamelech, então se começa com Tishrei. Começa com Tishrei. Então, de Tishrei até Elul, 1º ano. De Tishrei até Elul, 2º ano. É a contagem dos reis, mas é a contagem do Melech HaMelachim, do Rei dos Reis. Então, por isso também vai ter uma conexão com Yeshua, porque Yeshua, ele vai vir para reinar sobre toda a terra. Ele reinará em nome do seu Pai, e vai contar a partir de Tishrei, que tem conexão com a volta de Mashiach. Então ele volta para inaugurar o seu reino na terra, em Tishrei, no mês 7. Então aqui, Rabi Yehudá, vamos falar um Baraita, né? É um ensinamento de um Baraita. Baraita seria um texto que a gente não sabe
quem foi o autor. Mas aqui ele vai falar sobre o que o Rabino Yehuda Hanassi diz. Então foi introduzido num texto que ninguém sabe quem é o autor, que está na tradição, mas que vai fazer reverência a um rabino. Ele diz assim: onde deriva que aquele recita a bênção, que uma pessoa possa recitar a bênção da realeza de Hashem no dia de Rosh Hashanah? Então é ensinado no Baraita que o Rabino Yehuda Hanassi diz. O Rabino Yehuda Hanassi foi aquele rabino que reuniu os sábios para escrever a Mishnah. Foi um grande rabino, Tanaim, da família de Davi Hamelech, Baruch Hashem. E ele era um grande tzadik. Na época ele era o Navi, o príncipe, um cargo dentro de Israel, entre os rabinos, como chefe do Sanedrim. Então ele afirma, um versículo diz: eu sou o Senhor teu Deus, num texto de Vaikra 23:22, que se refere à realeza de Deus sobre o mundo, e os dois versículos depois afirma: no 7º mês, eu sou o Senhor teu Deus, no 7º mês haverá sonido de trombeta. Então ele está unindo essas duas frases, quando o Eterno fala: eu sou o Senhor teu Deus, Adonai Eloheinu. O que ele está querendo dizer? Eu sou Adonai, eu sou o Senhor, Yud Rei Vav Rei, o teu Deus, o meu Deus, Baruch Hashem. Ou seja, eu reino sobre você, eu reino sobre o universo, Baruch Hashem. E isso ensina que a realeza de Deus deve ser mencionada em Rosh Hashanah. Então nós estamos fazendo essa conexão entre a lembrança, Zikaron, Yom HaZikaron, o dia da lembrança, com a realeza. No Mazor, quando nós estamos lendo, nós lemos o Mazor, rezamos o Mazor, e também entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, né, a gente vai ver entre parênteses, sempre está ali, né, entre Rosh Hashanah e Yom Kippur no Sidur, né, você não vai falar, né, você vai mencionar Melech, rei. Nesse intervalo entre Rosh Hashanah e Yom Kippur, quando nós vamos nos dirigir ao Eterno, nós vamos dirigir a Ele como Melech, como rei, porque Ele reina, por causa do Zikaron, Baruch Hashem. E no Mazor também, Hashem sempre é chamado de Melech. A ênfase central no Rosh Hashanah é coroar Deus como Rei do Universo. Quando nós estamos tocando o shofar, vocês escutaram o shofar, nós estamos coroando o Eterno, reconhecendo que Ele é o Deus Criador e é o Deus que governa, meus amigos. Nada sai do seu controle. Baruch Hashem. Realizar essa tarefa requer que nós reconheçamos a realidade da existência divina. E o que isso significa para nós? Reconhecemos a realidade da existência de Deus. Deus, o homem não consegue conceber a real natureza dele.
Nosso Deus é tão complexo, tão difícil, que a mente humana não consegue entender. Uma coisa a gente entende, que Deus está acima dos céus, e que nada pode conter a existência divina, porque Ele é infinito e Ele é poderoso. Shlomo Hamele diz: se nem os céus dos céus pode te conter, quanto mais essa casa que eu estou edificando para ti. Nem os céus dos céus, ou seja, o Eterno está acima do sétimo céu, e o mundo está dentro do próprio Eterno, e nós não conseguimos entender essa dimensão divina, que tudo existe dentro de Deus. O universo, os mundos espirituais e os mundos físicos, os planetas, as galáxias e todo o universo. E Ele reina, ou seja, Ele controla cada átomo desse universo. Ele governa, meus amigos. Conhece os nossos pensamentos. A dimensão é infinita. Mas Rosh Hashanah nos direciona para que a gente faça um esforço humano e espiritual para compreender o que é possível sobre a sua natureza. Porque quando a gente começa a mentalizar a grandiosidade e a dimensão desse Deus, isso nos traz temor. É diferente pessoas que têm intimidade com Deus, que ficam chamando o Eterno, o nome do Eterno, bendito seja Ele, de caro. Daqui, do meu amigo. Ele é o amigo, ele pode ser o amigo. Mas de quem? É comigo mesmo. De pessoas que falam tantas coisas, meus irmãos, sobre o nosso Deus, e não conhecem sua dimensão, seu poder. Mas nós, em oposto a isso, nós temos que mentalizar essa grandiosidade desse Deus. E quanto mais a gente se aproxima dele, mais a gente começa a entender a nossa pequenez, mais aumenta o nosso temor. Tudo isso que nós devemos fazer, eu estava comentando com a Bela agora no almoço, depois do almoço, que o que tiver nas nossas mãos para a gente fazer, se a gente fizer tudo o que está nas nossas mãos, como por exemplo, você acorda de manhã, coloca o tefilim, coloca o talit, põe o tzitzi, faz o seu shacharit, mesmo que seja um shacharit curtinho, faz o principal, corre e vai trabalhar. No caminho aparece alguém pedindo tzedakah, você faz a sua tzedakah. Ali no trabalho alguém pede uma oração, você vai e faz uma oração. Vai trabalhar, vai cuidar da sua família, vai gerar. Daí no meio você tem a oportunidade, pega um Uber, está lá sem conversar com nada, puxa um assunto para falar de Hashem. Não é? Quem faz isso? Não é? A gente não consegue se conter, né? Ver aquela simples oportunidade e tal para falar, né? Mesmo se for uma coisinha. Chega à noite e faz, né? Antes tenta fazer suas orações, estuda a Torá, faz o possível. Chega lá no fim do dia, faz a oração e fala: obrigado, Eterno, pelo dia de hoje. Eu trabalhei, eu fiz as coisas que tinha que fazer. Às vezes eu me frustrei, às vezes eu consegui fazer algo bom, às vezes eu consegui vender, às vezes não. Mas o que estava na minha mão em cumprir as suas mitzvot, eu fiz.
parei de trabalhar para cumprir as mitzvot, porque eu tenho família para sustentar. Se tivesse alguém que bancasse, não, Maurício, pode ficar estudando o dia inteiro, ficar estudando o dia inteiro, não vai faltar nada, não, hoje eu estou meio aposentado, né? Assim, no trabalho secular, mas eu trabalhei até mês passado, meus amigos. Eu sempre trabalhei dia e noite. Chegava à noite, fiz faculdade. Quando eu acabei de fazer faculdade, chegava à noite, cansado, ia preparar a mensagem, ia preparar a aula. Às vezes acorda de manhãzinha para fazer o shiur, para passar para vocês, preparar tudo isso. Às vezes dorme pouco, às vezes não tem força física para pensar em coisas espirituais. Quem prepara shiur sabe disso. Mas quando a gente força, né, Léo? A gente está com o corpo todo doído, a cabeça ruim, mas eu não tenho que fazer porque amanhã é amanhã. Se eu não fizer agora, não tem outro jeito. Então você esquece tudo e você faz. Deus te dá força, Baruch Hashem. Mas, meus irmãos, o que eu estou querendo dizer? Eu me esforcei, você se esforçou o dia inteiro para fazer. Teve que sair, pegar ônibus e ir lá visitar o cliente. Teve que ir lá bater o ponto lá na fábrica e trabalhar. Mas as mitzvot que você fez, que estavam na sua mão, você fez. E essas mitzvot, que seja 10, seja 20 mitzvot, seja 5 mitzvot, é como se você estivesse cumprindo as 613. Porque veio na sua mão. As 613 eu cumpri. Por quê? Porque veio na minha mão nesse dia. Baruch Hashem. Quando nós fazemos isso por amor, meus amigos, e não por pressão. Ah, eu tenho que fazer isso, senão vai manchar a minha alma. Uma pressão, meus irmãos. Deus nos olha com olhos diferentes. Nós temos a responsabilidade de um lado e temos também o amor de cumprir a vontade do Eterno. E quando eu vou cumprir a vontade do Eterno, tem que vir da minha ahavá, do meu amor pelo Eterno. Porque se eu começar a cumprir as mitzvot com uma motivação de medo, o meu kavod não vai estar certo. A gente pode comparar uma relação entre um pai e um filho. Você quer que o teu filho te obedeça por medo de você bater nele? Ou você quer que o seu filho te obedeça porque ele te ama? A gente tem que ter um equilíbrio. Toda a mitzvah, a base de todas as mitzvot é o ahavá, é o amor. Por isso que o Shema diz: Ve'afta et Adonai Elohecha bechol levavecha ubechol nafshecha ubechol meodecha. E amarás o Eterno teu Deus de todo o teu coração. Amarás a Ele de todo o teu coração. E quando a gente ama o Eterno, a gente cumpre com leveza. Não cumpre para mostrar para o outro que é tzadik. Yeshua mesmo falou que tinha muitos que faziam isso. E ele fala: esses já receberam a sua recompensa. Qual que é a recompensa daqueles? As pessoas falaram: você viu fulano? 5 horas da manhã ele já está acordado fazendo isso. Olha que tzadik, você viu quanto que ele colocou ali no gasofilaço?
se ele fez para mostrar para todo mundo, ele não tem uma recompensa. Nós vamos ver isso. Não tem recompensa. A recompensa dele é aqui na terra, onde as pessoas vão reconhecer como um grande tzadik, mas dentro do coração dele é como um sepulcro caiado. Por fora é branco, por dentro é podre. Porque a motivação não é a Ahavá. Aí vem Yeshua e faz o julgamento pelo cheiro. Exatamente. Como Yeshua consegue sentir o cheiro de podre dentro da alma. Porque quando aquela alma está viva, ela tem cheiro de vida. E quando aquela alma está morta, ela fede a morte. Baruch Hashem. Nós somos súditos e devemos reconhecer a nossa condição. Nós temos uma missão pessoal, o reino, e somos responsáveis por algo importante, cada um dos filhos e súditos. Nós somos responsabilizados. A obediência, o rei emite decretos. Esses decretos, como eu já tinha comentado, podem ser decretos para o bem ou decretos de punição, de juízo. Tratado de Rosh Hashanah 32a diz, Rabino Eliezer diz, como está escrito, no 7º mês, no primeiro dia do mês, tereis descanso solene, um memorial de toques de shofar, uma convocação sagrada. Levíticos 23 e 24. Esse versículo é interpretado da seguinte forma: um descanso solene, isso se refere à bênção da santificação do dia. Um memorial, isso é lembranças, explosões. Este é o shofarot, uma convocação sagrada. Isso significa santificá-la e abster-se de realizar trabalhos proibidos. É santa convocação, é dia de descanso solene, porque o rei determina, o rei deu um feriado para nós, e nós temos que cumprir o feriado, porque se nós vamos trabalhar no feriado que o rei determina, nós estamos em rebeldia. Isso é sério. Toque do shofar, e aqui isso é lembrança, como o Talmud diz aqui, coloca a palavra explosões, algo que rompe. Então o toque do shofar, ele tem o poder de romper o nosso interior. Romper para quê? Para quebrar. Para quebrar muitas vezes aquilo que nos cega. As clipot, elas vão começando a acumular e impede a luz. O som do shofar, ele vai explodir e vai liberar aquilo que está dentro para poder ter visão da luz. O toque do shofar é poderoso, meus afins. Os toques do shofar destruiu as muralhas de Jericó. Pensa. Olha só como tem tudo a ver, como é essa metáfora. Aquelas muralhas, elas representavam as clipot que estavam impedindo dos israelitas tomarem a terra de Israel, a herança. Então, para chegar na herança, precisa destruir as clipot. E o toque do shofar é aquilo que vai fazer isso para nós. Vai quebrar essas barreiras dentro da gente, para que a gente possa prosseguir no nosso caminhar em rumo à luz. Vai tirar os impedimentos. E para isso a gente tem um feriado.
para isso a gente tem um dia inteiro, para ficar na presença do Eterno, para meditar nessas coisas. E isso é maravilhoso. A Kabbalah, ela vai falar, antes de tudo ser feito, Hashem desejou reinar. O primeiro ato de criação de Hashem foi desejar reinar, meus irmãos. Ele desejou deixar de ser o único. Ele desejou reinar sobre todo o universo, que não existia. Então o que ele faz? Ele faz um tzimtzum, faz a contração, e o Ein Sof, ele entra dentro desse espaço, e ali ele cria um receptáculo para recebimento desta luz. Talmud Bavli, Rosh Hashanah 11 diz, Rosh Hashanah é o aniversário da criação do mundo. Adam Kadmon, como tudo foi criado. Eu vou ler um texto de Rav Shaul aqui, e a gente vai fazer um paralelo com a Kabbalah, sobre Adam Kadmon. Adam Kadmon, segundo a tradição, segundo a Kabbalah, foi esse primeiro receptáculo que recebeu a luz de Hashem, onde tudo foi criado. Olha o texto de Rav Shaul, o qual é a imagem do Deus invisível. Está falando sobre Yeshua. O qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Rav Shaul está falando do receptáculo, o primogênito, o primeiro a ser criado, antes da fundação do mundo, antes de ter tempo, antes de ter espaço. O primeiro primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas. Nele quem? No Mashiach. No Adam Kadmon foram criadas todas as coisas. E agora quando a gente pega esse texto aqui e pega o texto da Kabbalah, texto de Chaim Vital, que fala sobre o seu mestre Arizal, quando ele fala sobre Adam Kadmon e a criação, a gente vai ver que existe uma conexão muito forte entre os ensinos de Rav Shaul, que são anteriores ao ensino de Arizal, porque a tradição já era anterior aos dois. Então diz aqui, o qual é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Alguém vai falar, ele é a imagem de Deus, mas nós também somos a imagem e semelhança. Deus fez Adão, Harishon, o primeiro Adão, o primeiro homem, como imagem e semelhança de Deus. Não imagem física. E aqui Rav Shaul fala que Mashiach é a imagem do Deus que é invisível. E ele é a imagem visível do Deus que é invisível. Não que ele seja Deus, mas é a imagem. Uma sombra não é o corpo. Uma sombra é a imagem do corpo. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, as visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Olha só que texto interessante aqui, meus irmãos. Como a Kabbalah vai nos mostrar de uma forma metafórica como tudo foi criado. Houve um receptáculo, o primogênito de toda a criação, e nele foram criados. Diz que a luz de Hashem, a luz criadora,
ela entra dentro desse receptáculo e esse receptáculo começa a encher de luz até o momento onde não cabe mais nele, porque ele é finito e a luz é infinita. Então vai encher todo esse receptáculo até o seu limite. Quando chega no limite, começa a vazar essa luz criadora. E o que vaza dessa luz criadora se cria o universo físico e espiritual. Os mundos físicos e os mundos espirituais. E agora o Rav Shaul fala que nele foram criadas todas as coisas. Por intermédio dele, não como um criador, mas como alguém que está recebendo passivamente a fonte que é Deus, porque nele foram criadas todas as coisas. E aqui Paulo fala, nele foram criadas as coisas espirituais, os mundos, os anjos, os 4 mundos, os 7 céus, todas as 10 classes de anjos, o sistema solar, a galáxia, as galáxias, o universo, tudo que contém saiu dele. Saiu dele. Tudo foi criado por intermédio dele para ele. Muitas tradições dizem que tudo foi criado por ele. Mas a gente pode entender esse criado por ele, mas não que ele seja o Deus Criador, porque ele não é o Deus Criador. O Pai é o Deus Criador, a fonte de toda a vida. E aquele que criou esse receptáculo e nele encheu da sua luz, e do que transbordou dele se criou os mundos, ele age como um intermediário. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele, ou seja, existem por sua razão, porque o Eterno fez o mundo porque ele quis reinar. Houve um desejo do Eterno reinar. Então ele faz o quê? Qual que é o primeiro ato dele? Criar o Mashiach, primogênito da criação. Por quê? Porque ele estabelece ele como aquele que vai entrar dentro da criação e que vai reinar em nome do Eterno. Então o Eterno consegue chegar no seu objetivo, reinar sobre toda a terra, tendo um representante dentro da realidade, dentro da natureza, da existência física e espiritual. Baruch Hashem. Por isso que eu creio que Mashiach já reinava antes, mesmo antes da criação. Em nome do Eterno, ele já era rei. E quando o rei queria conquistar, quando ele ia dominar outras terras, os reis de hoje eles ficam numa, os governantes, eles ficam numa sala cofre, escondido, ninguém sabe. Mas os reis da antiguidade, eles eram o primeiro a sair na batalha. E Yeshua é o rei dos céus e da terra. Deus colocou ele como seu representante. Então ele é que vai sair na frente para conquistar. E por isso ele se deu por nós. Se precisa de alguém para redimir a humanidade, então esse alguém sou eu. É Yeshua. Ele sim tem méritos.
E por causa desses méritos de se entregar a uma morte de cruz, como diz Rabi Shaul, porque ele foi obediente até a morte, e morte de cruz. E ele se esvaziou de toda a sua glória, que tinha com o Pai antes da fundação do mundo. João 17 ele vai falar isso 2 vezes. O Rabi Shaul vai também falar sobre isso. E foi dado um nome acima de todo nome que há nos céus, na terra e debaixo da terra, que é o nome de Yeshua. Todo joelho se dobre, toda língua confessa que Ele é Adão, que Ele é Senhor, para a glória do Pai. Olha a representatividade. Para a glória dele, não, porque ele adora o Pai. Para a glória do Pai. Ele é o Rei. Por isso que ele vem para reinar. Veio para resgatar como um Ben Yosef, volta para reinar como um Ben Davi. Baruch Hashem. O plano de Hashem é reinar em todos os mundos, coroado pelo Filho do Homem. Coroação de Hashem. Olha só o texto. Depois de tudo feito, ele foi coroado. Baruch Hashem. A gente vê em Adonai, né? Olha só o texto de 1 Coríntios 15. Assim está também escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último Adão, em espírito vivificante. O primeiro a se manifestar na terra, porque o Adão Kadmon, ele é anterior a Adão Harishon. Mas Rav Shaul vai fazer vai fazer um paralelo entre Adão Kadmon e Adão Harishon. O filho e o homem. Mas o primeiro homem, Adão, ele foi feito alma vivente. O último Adão, que é a manifestação desse Mashiach, vai ser o quê? Espírito vivificante. Mas não é o primeiro espiritual, senão o natural. Depois o espiritual. O primeiro homem da terra é terreno. Adão Harishon, terreno. Sua alma é espiritual, mas tem corpo físico. O segundo homem, o Senhor, é do céu. Yeshua fala: meu reino não é desse mundo. O qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. Yeshua fala: eu não sou de baixo, o meu reino é de cima. Está fazendo o paralelo entre a natureza do homem da terra, pecador, e está fazendo um paralelo com o homem espiritual, perfeito, Mashiach. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim daremos também a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis aqui que vos digo um mistério: na verdade nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Ou seja, existe a necessidade de haver uma transformação do homem terreno no homem espiritual. Nós temos o primogênito de toda a criação, que é Mashiach, o homem espiritual. Ele é o paradigma do filho de Hashem, ele é o paradigma do servo de Deus. Nós que temos que olhar para ele, o autor da vida, não como criador, mas como aquele que possibilita, através da sua obra, nos dar vida em Hashem.
E aqui todos seremos transformados. Ou seja, esse homem físico, ele precisa de uma transformação. Eu e você precisamos de uma transformação. Quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Nesse aspecto, existe a necessidade de haver uma transformação. E aqui o texto é ambíguo, ele está falando também de uma transformação interna do nosso ser, mas também uma transformação que vai ocorrer no nosso corpo. Porque existe a necessidade desse corpo se envolver em incorruptibilidade na volta do Mashiach, no reinado de Deus, através de Mashiach, no reino de Deus, os nossos corpos serão transformados. Baruch Hashem. E depois de tudo é entregue o reino. Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força, porque convém que reine até que haja posto a todos os seus inimigos debaixo dos seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. Baruch Hashem. E quando todas as coisas estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas se sujeitou, para que Deus seja tudo e em todos. Esse texto está falando sobre a fusão que haverá entre os mundos físicos e espirituais. Absoluto, a gente não consegue distinguir quem é quem. E Yeshua fala: ninguém conhece o Pai como Filho e Filho como Pai. É uma união, assim como eu sou um contigo, que eles sejam um comigo, para que todos sejam um. Olha só a dimensão. Se Rabi Shaul subiu ao terceiro céu e viu coisas que ao homem não é digno de ouvir, de tão maravilhosas essas coisas, imagine como vai ser quando Yeshua entregar o reino ao Pai, depois do milênio aqui na terra, onde os mundos todos vão se fundir, todos seremos um com o eterno. Não dá para entender a realeza de Deus. Rashi diz: um memorial, a lembrança, Zikaron, do soar do shofar, uma menção do versículo bíblico que fala lembrança divina, e versículos bíblicos que fazem referência ao toque do shofar na ocasião de eventos históricos importantes. Sifra e também Rosh Hashanah 32a. Que eu possa lembrar, Zikaron, para você a oferenda da amarração de Yitzhak, em cujo lugar um carneiro foi oferecido, conforme Rosh Hashanah 16a, sendo pego pelos seus chifres. Ou seja, aquele carneiro que ficou no lugar de Yitzhak, que Yitzhak é filho de Abraham, e todos nós somos filhos de Abraham, então Yitzhak, ele representa o povo de Israel nesse aspecto. E como é que foi pego o carneiro? O texto diz que ele estava embaraçado pelos seus chifres. Chifre tem conexão com realeza. Yeshua, a acusação que veio sobre ele, ele está se fazendo rei. Aqui diz assim, que Rashi está dizendo que eu possa lembrar, Zikaron, para você a oferenda Akedar Yitzhak, em cujo lugar um carneiro foi oferecido, sendo pego pelos seus chifres. Lembrança dos sacrifícios e lembrança desse sacrifício, que é um sacrifício único nas Escrituras. Um carneiro que aparece do nada,
Porque quando Isaac e Abraão estavam chegando no Monte Moriá, não existia carneiro nenhum ali. Não existia carneiro. Se existisse o carneiro, ele já ia falar, ó. Isaac falou assim, cadê o cordeiro? Cadê o carneiro? Deus proverá. Daí eles chegam no lugar onde vai, daí eles olham e falam, ó o carneiro aí. Vamos pegar o carneiro. Ia ter sentido? Deus esperou no último minuto. Os irmãos, veja bem, Deus trabalha assim. Deus trabalha assim. Parece que no último minuto, quando você vê que não tem mais jeito, opa, a mão de Deus só sai. Deus trabalha desse jeito. Deus gosta de fazer assim. Ele quer ver até onde a gente vai. Quando Abraão e Isaac chegaram no monte, não tinha carneiro. Ele amarrou seu filho se deixou amarrar. Colocou em cima do altar, ele puxou a halaf para fazer acaparar. Quando ele vai, o anjo fala, não faça isso, porque agora sei que tu és. Daí ele fala que ele olhou do lado e viu o carneiro. Ou seja, o carneiro não estava escondido, o carneiro não estava longe, o carneiro estava perto. É um carneiro que apareceu, se materializou ali na hora, ou veio e se amarrou ali no lugar. Mas a realidade do texto é que ele não existia, ele passou a existir. Ele não estava naquele lugar e passou a estar. Ele não foi percebido antes e agora ele está sendo percebido. Então ele foi colocado ali como uma providência divina. E esse carneiro a gente sabe que representa Yeshua, que ficou no lugar dos filhos de Abraão. Ficou no lugar de Isaac. Então ficou no meu lugar, no teu lugar. Tu é filho de Abraão? Então, nós estávamos ali com Isaac, prontos para sermos. Mas daí chegou o carneiro que ficou no nosso lugar. Ficou no lugar do filho de Abraão. Eu também sou filho de Abraão. Você também é. E aqui diz, tradição judaica, para que a gente possa lembrar no toque do shofar a amarração, a Kedah de Isaac, para que possamos lembrar de quem então? De uma remissão, de uma redenção messiânica. Baruch Hashem. Rosh Hashanah então é uma lembrança do que? Da redenção, que veio e voltará. Rosh Hashanah é para a gente lembrar do nosso Rebbe Mashiach, Melech HaMelachim. Rosh Hashanah é para a gente lembrar de Yeshua. O Talmud Bavli, Rosh Hashanah 16b. Rabino, para finalizar, daqui a pouquinho a gente finaliza. Só mais esse conceito. Rosh Hashanah 17b. Rabino Rush Pedai disse no nome do Rabino Yohanan: 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. Das pessoas totalmente perversas. Das pessoas completamente justas. Então, que inclui pessoas com boas e más ações, conhecidas como Beinonim. Onde a tradição judaica diz que é a maioria do povo judeu. Então temos os Rashaim, os Tzadikim e os Beinonim. Os Tzadikim são pessoas justas, justificadas. Os Reshaim são aqueles que são perversos, escolhem pelo seu livre-arbítrio atos de maldade. Eles têm prazer em fazer coisas que não agradam a Deus. Não tem liberdade para isso. Os Reshaim têm a sua natureza voltada
não tem domínio sobre o seu Yetzirah. É como um animal que segue os seus instintos. Ele quer comer, ele vai comer. Ele quer ter relação, ele vai ter relação sexual. Nada pode impedir ele. Ele quer fazer aquilo que der na cabeça dele. Se tiver que matar um, ou roubar o outro, ou passar por cima do outro, ele não está nem aí. Ele quer fazer aquilo que a carne dele quer. Esse é o Rechaim. E o Talmud diz assim: os indivíduos completamente justos são inscritos e selados imediatamente para a vida em Rosh Hashanah. Os que são totalmente perversos são imediatamente inscritos e selados para perdição. A sentença dos indivíduos com atos tanto bons quanto ruins, os Beinonim, ela é suspensa em Rosh Hashanah. Hoje é o dia do juízo. Aqueles que têm tanto atos bons como os atos maus, o Eterno falou: opa, vamos suspender esse julgamento para daqui 10 dias. Em 10 dias. Baruch Hashem, mas lá em 10 dias vai bater o martelo. Se elas têm méritos, elas são escritas para a vida. Se elas não têm méritos, então são escritas para o juízo. Olha só. Meus amigos, 3 livros são abertos em Rosh Hashanah. Eu vou citar de novo o Rav Shaul. Olha o que ele diz ali: porque ninguém. Isso aqui faz todo sentido para Rosh Hashanah, meus irmãos, baseado nesse entendimento de abertura dos livros dos méritos. Percebe? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Yeshua HaMashiach. Ninguém pode mudar essa base, que é o Mashiach. Certo? Ele que nos traz a vida eterna, salvação, entrada na aliança, santificação, perdão de pecados. Então nós temos toda essa base que é Mashiach. Agora nós vamos ter os nossos atos como servos de Deus. Percebe? A partir do momento que Ele nos coloca na aliança, agora você vai andar num caminho, mas você está no deserto. Percebe? Olha, recebe sobre mim o meu jugo, porque eu sou manso e humilde de coração. Cumprir as mitzvot não pode ser algo pesado. Se está pesado é que está errado. Se está difícil é porque está errado. Tem que ser de coração. Agora, voltando lá que Rav Shaul fala, porque ninguém pode pôr outro fundamento, ou seja, o fundamento é aquilo que vai dar base a uma casa. Se você colocar um outro fundamento, então você vai estar fazendo uma outra casa. Se magia não for suficiente, se não for suficiente, ele não vai ser eficaz. Se você precisa ter um Brit Milá, além de Mashiach, então o Mashiach não está sendo suficiente. É bom que você tenha um Brit Milá? É lógico que é bom. Mas você não pode colocar o Brit como um fundamento. A base para a salvação. Exatamente. Mas estamos falando, ou salvação é uma coisa, uma outra coisa é cumprimento de mandamento para galardão. Sério? Quando se fala em Rosh Hashanah, nós estamos fazendo esses 2 julgamentos. Julgamento do justo são as recompensas que eles vão ter por causa das mitzvot, mas jamais isso vai poder comprar a sua salvação. Vamos lá ver, continuando aqui, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já posto, que é o Mashiach. E se alguém
sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Olha só, meus irmãos, olha, se alguém sobre esse fundamento, qual fundamento? O fundamento de Mashiach. Se alguém sobre o fundamento de Mashiach formar um edifício, porque a gente faz um edifício, mas precisa ter a base. Nós estamos fazendo um mikve lá, né? Então, fizemos toda a base, né? Para depois começar a levantar as paredes, levantar o edifício. A base é Mashiach. Se você está na aliança por Mashiach, agora você vai cumprir as mitzvah tendo uma base. Entendeu? Rav Shaul fala isso. Se alguém sobre esse fundamento formar um edifício de ouro, olha só, ouro, prata, pedras preciosas, ou seja, cada edifício tem o seu valor. Ou seja, dentro da sua existência, o período que Deus permitiu para mim e para você viver nessa terra, sobre a base da salvação, da aliança que Ele nos colocou, nós vamos construir um edifício. Uns vão construir com ouro, outros vão construir com prata, outros vão construir com pedras preciosas. E veja, são edifícios maravilhosos, certo? Sob uma base. Mas também outros vão construir de madeira. E outros vão construir com feno e outros com palha. Imagine construir um edifício de palha e o outro construir um edifício de ouro. A obra de cada um se manifestará. Estamos falando num juízo, estamos falando em Rosh Hashanah. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberta, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Olha só, então nós temos vários edifícios, cada um constrói um. Quem olha de fora, olha que bonito aquele de palha, bonito, dá para entrar, dormir, tranquilo. Olha o de ouro, olha que coisa bonita. Mas vai chegar um momento que vai passar um fogo em tudo. Será que o ouro vai resistir ao fogo? Será que a prata vai resistir ao fogo? Será que a palha vai resistir ao fogo, meus irmãos? Se a obra que alguém edificou nessa parte, estamos falando, essa obra é obra nesse mundo, não tem nada a ver com salvação. Aquela pessoa que está fazendo tzedakah, todo mundo olha e fala, que está fazendo tzedakah, que coisa boa, Baruch Hashem, está cumprindo. Mas a gente sabe a intenção do coração dele? A gente não sabe. Então o fogo ele vai mostrar. Ele vai mostrar. E quando vai mostrar? Naquele dia. Porque pelo fogo será descoberto. O fogo provará qual seja a obra de cada um. Cada mitzvah que eu faço vai ser provado. Onde está o meu coração? É pelo amor a Deus? É pelo amor que eu tenho pelo meu próximo? Ou é pelo amor da minha imagem? Deus me livre. Se for pela minha imagem, o fogo vai mostrar, vai queimar como palha. Se for por amor a Deus, então vai persistir. Aquele fogo vai purificar o ouro, vai purificar a prata. Daí a gente vê aquela parábola de Yeshua, né? Daquele que dobrou, Deus deu talentos, né? Ó Senhor, ó, daqueles 5 que tu me deste, ó, tem 10 aqui. Ah, é? Então, aquele, pega mais uma agora. Isso aqui é presente. Daquele que escondeu, pega, agora dá para você.
das obras que passaram pelo fogo, o fogo é purificador para nós, mas ele é destrutivo para alguns materiais, como madeira, feno e palha. Então o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Percebe? Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, ok? Vai queimar, mas o tal será salvo, todavia como perfeito. Ou seja, a casa de palha vai queimar toda. O que vai restar? O fundamento que é Mashiach. Olha só. Mesmo que as obras não forem totalmente puras, porque nós não somos salvos pelas obras. O homem entra lá sem receber nenhum galardão, mas está lá. Por isso que a gente tem, meus irmãos, aqui nessa terra, temos que juntar tesouros dos santos. Não é cumprir mitzvah para receber salvação, porque ninguém vai conseguir fazer isso. Muito pelo contrário, se pensar dessa forma, vai perder o que tem. Os indivíduos completamente justos são inscritos e selados imediatamente para a vida. Assim diz o Talmud, que é uma opinião, meus amigos. Percebe? Não é Bíblia, é uma opinião de um rabino que tem bases bíblicas, ok? Então, um indivíduo completamente justo, nós vamos falar, será que nós somos completamente justos? Nós não nos encaixamos nisso. Ou alguém se encaixa num indivíduo completamente justo? Não sabia. Temos algum tzadik? Levante a mão aqui, por favor. Agora vamos ver aqui o que diz Yeshua. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5:24. 1 João 3, 13 e 14. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Meus amigos, o julgamento de Rosh Hashanah, esse Zikaron, também se refere às lembranças que Deus tem pelos homens, que Deus tem pelo povo de Israel, que Deus tem por cada um de nós. Nós temos obras a serem julgadas. E esse dia é o dia onde nós vamos passar por esse julgamento. Mas veja bem, é o julgamento das obras. Não é um julgamento de salvação. Porque nós já passamos da morte para a vida. Quando descemos as águas, estamos morrendo para o mundo e vivendo para Deus, nos conectando com a morte e ressurreição de Mashiach. Agora, os nossos atos de justiça, aos olhos dos homens, são lindos e maravilhosos, mas Deus conhece o conteúdo. Então, Rosh Hashanah é quando nós vamos passar por esse julgamento das nossas mitzvot, julgamento dos nossos erros. Então por isso que nós vamos ter mais 10 dias para aprimorar isso e chegar a entrar em Sukkot, entrar no ano novo. Verdadeiramente, o nosso julgamento ele foi transferido para o dia 10 de todo mundo, porque Deus está dando ainda um tempinho para entrar o ano, para que a gente entre
já cumprindo as mitzvot do jeito que deve ser cumprido, já tendo essa transformação sobrenatural, né? Cujo paradigma é o homem celestial, Mashiach, como nós falamos. Como o Rav Shaul vai falar, que eu tenho que olhar para a perfeição de Mashiach. Ele é o objetivo. É da forma que ele andou. Quem é seu discípulo, ande como ele andou. E como ele andou? Cumprindo as mitzvot, se submetendo ao Pai, dedicando a sua vida para o reino. O discípulo dele faz isso. Baruch Hashem, que o Eterno possa ser louvado e agradecido, Hashem Yeshua HaMashiach, que nós sejamos abençoados por ele em nome de Yeshua. Amém e amém. Baruch Hashem.